A Prinsky Meditações apresenta o áudio Meditação na Ação, de Chogyam Trungpa. Paciência, Meditação e Sabedoria. Sumário. Capítulo 1. Paciência. Capítulo 2. Meditação. Capítulo 3. A verdadeira meditação. Capítulo 4. Sabedoria. Meditação na Ação, de Chogyam Trungpa. Capítulo 1. Paciência. A paciência, santi em sânscrito, em geral é vista como tolerância e como resistência à dor e à miséria. Porém, na verdade, ela significa muito mais do que isso. É tolerante no sentido de ver a situação e verificar que é correto haver o controle e o desenvolvimento da paciência. Desse modo, santi tem um aspecto de inteligência que contrasta, poderíamos dizer, com um animal carregado de fardos que poderá continuar andando pela estrada até simplesmente cair morto. Esse é o tipo de paciência sem sabedoria, sem lucidez. Estamos nos referindo, aqui, à paciência com perspicácia e à energia sob a luz do entendimento. Em geral, quando falamos a respeito da paciência, pensamos num indivíduo isolador, que esteja sendo paciente, mas a paciência também está muito relacionada com a comunicação. A paciência próspera se existir disciplina e se pudermos criar a situação adequada. Não nos controlamos, então, simplesmente porque é doloroso, desagradável, e porque estamos apenas tentando conseguir fazer algo. Mas a paciência pode se desenvolver com facilidade com a ajuda de viria, ou energia. Sem energia, não podemos desenvolver a paciência, porque não haveria força para sermos pacientes, e essa energia surge da criação da situação correta, que está ligada à consciência. Talvez a palavra consciência seja um pouco ambígua pois, com frequência, tem a conotação de autoconsciência ou de consciência do que estamos fazendo. Porém, nesse caso, consciência significa apenas ver a situação de modo correto. Não significa que você tenha particularmente de se observar enquanto fala ou age, e sim que você veja a situação como um todo, como a visão aérea de uma paisagem que revela o traçado da cidade, e assim por diante. Desse modo, a paciência está relacionada com a disciplina que, por sua vez, está ligada à consciência. A disciplina é, na verdade, a chave para tudo, e a moralidade sila é a fonte da disciplina e sua principal função. Existem aí duas escolas de pensamento, de acordo com uma delas, a disciplina é necessária, e somente através dela podemos aprender e encontrar o caminho certo. De acordo com a outra escola, deve-se permitir que as coisas se desenvolvam a seu próprio modo, e se houver menos disciplina, se as coisas forem deixadas ao gosto do indivíduo ou ao seu instinto, este desenvolverá então um interesse pessoal pelo assunto e não será necessário que qualquer coisa lhe seja imposta. Ambos os pontos de vista são radicais. Não que os budistas gostem de fazer concessões em todos os casos, é mais uma questão de ver as coisas de forma clara. Sempre que há disciplina em demasia, ela é invariavelmente imposta por outra pessoa. Existem regras e regulamentos. Estamos sempre sendo observados e sempre estão nos dizendo o que fazer, e assim, não estamos de fato sendo aquilo que somos. Alguma outra pessoa está simplesmente expandindo seu ego e impondo as suas ideias sobre nós. Isso seria uma espécie de ditadura e não uma disciplina, porque seria obrigar as coisas a se desenvolverem em lugar de permitir que se desenvolvam de modo natural. Por outro lado, se a disciplina for deixada inteiramente ao indivíduo e ele tiver de achar seu próprio caminho, ele achará isso muito difícil, exceto no caso muito raro da pessoa que é muito inteligente e altamente controlada, no sentido de não ser influenciada por um padrão irregular ou neurótico de pensamentos, de opiniões e de emoções.
Isso não quer dizer que a maioria seja psicologicamente perturbada, mas esse elemento encontra-se em todos. Em geral, existe um aspecto neurótico que faz com que reajamos de um modo ou de outro a uma determinada situação e desenvolvamos uma maneira neurótica de lidar com ela. Esse não é, em absoluto, o caminho verdadeiro. Isso significa agir de acordo com o nosso condicionamento e não de acordo com o que existe. Nesse caso, então, a pessoa não teria a habilidade de desenvolver a liberdade, porque a liberdade não lhe foi apresentada de modo adequado. A liberdade tem de ser apresentada de forma correta. Na verdade, a própria palavra liberdade é um termo relativo. Liberdade em relação a alguma coisa. Caso contrário, não existe liberdade. Como é liberdade em relação a algo? Precisamos criar, em primeiro lugar, a situação correta, que é a paciência. Esse tipo de liberdade não pode ser criado por uma outra pessoa ou por uma autoridade superior. Temos de desenvolver a habilidade de conhecer a situação, em outras palavras, temos de desenvolver uma consciência panorâmica, uma percepção que penetra em tudo, conhecer a situação naquele exato momento. É uma questão de conhecer a situação e de abrir nossos olhos ao momento presente. E isso não é particularmente uma experiência mística ou qualquer coisa misteriosa, e sim apenas uma percepção direta, aberta e clara do que existe agora. Quando uma pessoa é capaz de ver o que existe agora sem deixar-se influenciar pelo passado ou por qualquer expectativa em relação ao futuro, vendo apenas o próprio momento do agora, nesse momento então não há mais barreiras, pois uma barreira só poderia surgir de associações com o passado, ou de expectativas com relação ao futuro. Desse modo, o momento presente não tem nenhuma barreira, então a pessoa descobre que dentro dela existe uma grande energia, uma tremenda força para pôr em prática a paciência. Ela se transforma num guerreiro. Quando um guerreiro vai para a guerra, ele não pensa no passado ou nas suas experiências anteriores de guerra, nem pensa nas consequências com relação ao futuro. Apenas a enfrenta e luta, e esse é o modo correto de ser guerreiro. De forma análoga, quando está ocorrendo um tremendo conflito, temos de desenvolver essa energia, combinada com a paciência. E isso é o que se conhece como a paciência correta com o olho que tudo vê, a paciência com lucidez. É natural que achemos possível a consciência do momento presente quando ficamos sozinhos ou quando se apresenta a situação adequada, digamos, num dia ensolarado ou numa noite agradável, em boa companhia, lendo um livro apropriado ou qualquer coisa dessa natureza, onde a situação está próxima do que desejamos fazer. Nesse caso, é mais fácil. Muitas vezes, porém, as coisas não acontecem desse modo. Talvez estejamos na companhia errada, ou talvez estejamos terrivelmente deprimidos ou de algum modo muito perturbados, mas temos de ver a identidade dos dois aspectos. Naturalmente, é muito fácil falar sobre isso, mas bastante difícil fazê-lo. O que ocorre é que, mesmo quando a situação parece favorável, tal como acontece no campo onde tudo está quieto e não há qualquer barulho, de certa forma, nunca somos capazes de fugir dos distúrbios emocionais, da depressão e da grande coleção de coisas em nossa mente. Em parte, essas coisas são interdependentes quando se referem às outras pessoas, e em parte, isso ocorre porque não conseguimos nos abrir e desenvolver suficientemente a nossa paciência. Portanto, a situação toda tende a se dividir como uma entidade separada, em vez de constituir-se numa parte do modelo completo de uma mandala. Isso quer dizer que devemos sempre permanecer no centro e não reagir à situação. Achar que algo vai mal, e querer ver esse algo feito de forma correta, pode ser um pensamento muito caridoso. Existe, porém, o elemento eu envolvido. Eu gostaria que ele fosse feliz. Ou, se isso faz feliz, então eu também serei feliz, de modo que a ideia de ambos experimentarem essa felicidade. De qualquer forma,
isso é uma maneira de sermos condescendentes com a felicidade. Assim, muitas vezes ocorre que não nos colocamos no centro da roda do oleiro, por assim dizer, e se alguém por acidente jogar argila na borda da roda do oleiro, ele se desprende. Não há nada de errado com a argila e nada de errado com a roda, você simplesmente atirou a argila no lugar errado. Se você jogar a argila no centro, lindos potes serão feitos. O que importa, no caso, é que você fique o tempo todo no centro, e não espere que outra pessoa ou alguma situação exterior haja por você. Em outras palavras, aquele que desenvolve uma paciência altamente qualificada jamais esperará algo de alguém, não porque seja desconfiado, mas porque sabe como ficar no centro, e ele é o centro. De maneira que, para alcançar o silêncio, você não terá de afugentar os pássaros porque fazem barulho, para ficar tranquilo. Você não terá de parar o movimento do ar ou do rio impetuoso, mas aceitá-los, e você mesmo perceberá o silêncio. Aceite-o simplesmente como parte da instituição do silêncio. Assim, o aspecto mental do ruído dos pássaros afeta o aspecto psicológico dentro de você. Em outras palavras, o ruído que os pássaros fazem é um fator e o nosso conceito psicológico de barulho é outro. Quando conseguimos lidar com esse lado, o ruído dos pássaros se torna um silêncio audível. Tudo se resume no fato de que não devemos esperar nada de fora, de que não devemos tentar mudar a outra pessoa nem tentar impor nossas opiniões. Não devemos tentar convencer uma pessoa no momento errado, quando sabemos que ela tem uma ideia própria já formada, ou quando simplesmente não é o momento adequado para que suas palavras a atinjam. Existe uma analogia entre isso e duas pessoas que caminhavam descalças por uma estrada muito acidentada. Uma delas achou que seria muito bom cobrir toda a estrada com couro, de modo a torná-la bastante suave. A outra, porém, mais sensata, disse, não. Acho que se cobríssemos nossos pés com couro seria a mesma coisa. Assim é a paciência, que não significa desconfiador mas, não esperar nada. Essa é a única maneira de criar paz no mundo. Se você estiver preparado para fazer isso e aceitar a situação, então outra pessoa dará a mesma contribuição. Assim, se 100 pessoas fizerem o mesmo, a questão toda se tornará certa. Existe uma história tibetana que conta que havia uma vez 101 soldados, um deles bastante jovem, era o filho do comandante. Em certa ocasião, seu pai lhe disse, você parece estar atrasado. Todos os outros já selaram seus cavalos, e você? O jovem respondeu, dizendo, bem, se 100 pessoas podem selar 100 cavalos tão depressa, uma pessoa, por certo, não demorará muito para fazê-lo. Contudo, é natural, todos haviam selado seus cavalos ao mesmo tempo, de forma que ele foi deixado para trás. Assim, se esperarmos que a situação exterior se altere, a situação toda se inverte e descobrimos que estamos sendo rechaçados por toda parte e derrotados. É como caminhar sobre o gelo. É claro que, algumas vezes, podemos alterar a situação com determinadas pessoas, talvez passando por uma série de etapas dolorosas, como fazendo queixas à pessoa, ou tendo um trabalho enorme para explicar que uma coisa nos perturba e que outras não são aceitáveis. Porém, quando terminamos de passar por esse longo processo, a própria meta que estávamos tentando alcançar, ou seja, a paz e a quietude, já desapareceu há muito tempo. E não conseguimos nada. A situação toda, portanto, se transforma numa contínua e exaustiva rotina. Consequentemente, a paciência é o modo de estabelecer o exemplo da paz. Se desejássemos criar uma atmosfera tranquila em algum lugar, teríamos de desenvolver a paciência, não apenas suportando a dor, mas vendo o lado divertido da situação com a qual nos sentimos irritados. Se formos capazes de ver esse aspecto particular, o aspecto irônico, que também é um aspecto interessante,
Então de algum modo a situação deixará de ser irritante e não mais se intrometerá na nossa qualidade de silêncio. O fato de sermos capazes de aceitar a circunstância com tranquilidade, com calma, é o primeiro passo no sentido de criar um clima de paz e uma atmosfera de tranquilidade. Nesse caso, alguém poderá senti-la mesmo sem falar nada. Dessa forma, a paciência é a chave para o desenvolvimento de um centro aberto e da elaboração de uma base estável para a prática da meditação. Além disso, ela é muito importante para lidar com a vida, para lidar com as pessoas e para viver no mundo em que você tem de viver. Para a maioria das pessoas, a paciência tem uma conotação bastante diferente, quase puritana, de sermos frios, ingênuos e de não falar muito. A vida pode ser difícil, mas nós a suportamos com um falso sorriso. Isso não significa em absoluto paciência. Por quê? Se não estamos preparados para nos sintonizarmos com a situação e para ver seu aspecto divertido, então, um dia, esse controle puritano estará sujeito a se quebrar, estará sujeito a explodir, e então, não haverá nenhum lugar para a paciência. Capítulo 2. Meditação. A meditação é um assunto muito amplo que se desenvolveu ao longo das épocas e sofreu muitas variações entre as diferentes tradições religiosas. Genericamente falando, porém, o caráter básico da meditação assume uma de duas formas. A primeira tem sua origem nos ensinamentos relacionados com a descoberta da natureza da existência. A segunda refere-se à comunicação com o conceito de Deus exterior ou universal. Nos dois casos, a meditação é o único modo de colocar em prática os ensinamentos. Onde existe o conceito de um ser mais elevado, exterior, existe também uma personalidade interior, que é conhecida como eu ou ego. Nesse caso, a prática da meditação torna-se um meio de desenvolver a comunicação com um ser exterior. Isso significa que nos sentimos inferiores e estamos tentando estabelecer contato com algo mais elevado. Essa meditação tem por base a devoção. Essa é uma prática de meditação basicamente interior ou introvertida, muito conhecida nos ensinamentos hindus, onde a ênfase está no fato de chegarmos ao estado interior de samadhi, de chegarmos às profundezas do coração. Encontramos uma técnica semelhante praticada nos ensinamentos ortodoxos do cristianismo, onde se faz uso da prece do coração e se enfatiza a concentração no coração. Esse é um modo de nos identificarmos com um ser exterior e a necessidade de nos purificarmos. A crença fundamental é a de que estamos separados de Deus, mas que ainda existe um elo, que ainda somos parte dele. Às vezes surge essa confusão, e para esclarecê-la, temos de trabalhar interiormente e tentar elevar o padrão de individualidade a um nível superior de consciência. Essa abordagem utiliza práticas emocionais e devocionais que visam fazer contato com Deus, com os deuses ou com algum santo específico. Essas práticas devocionais poderão incluir também a recitação de mantras. A outra forma principal de meditação é quase que inteiramente oposta na sua abordagem, embora, na sua conclusão, possa levar aos mesmos resultados. Nela não existe crença em algo mais elevado ou inferior, a ideia de níveis diferentes ou de estarmos num estado subdesenvolvido não ocorre. Não nos sentimos inferiores, e o que estamos tentando alcançar não é algo mais elevado do que nós. Assim, a prática da meditação não requer uma concentração interior voltada para o coração, não há um conceito centralizador. Mesmo práticas como a concentração nos chakras, ou nos centros psíquicos do corpo, são abordadas de modo diferente. Embora, em certos ensinamentos do budismo, mencione-se o conceito de chakras, as práticas com ele relacionadas não estão baseadas no desenvolvimento de um centro interior. Essa forma básica de meditação está relacionada com a tentativa de vermos o que é. Existem muitas variantes dessa forma de meditação, mas elas em geral baseiam-se em diversas técnicas de abertura de si mesmo.
A compreensão desse tipo de meditação não é, portanto, o resultado de alguma prática longa e árdua, por meio da qual nos elevamos a um estado superior, nem necessita de que entremos em algum tipo de estado interior de transe. Essa meditação é o que poderíamos denominar de meditação ativa ou de meditação voltada para fora, na qual métodos competentes e sabedoria têm de ser combinados, como as duas asas de um pássaro. Não se trata de tentarmos nos retirar do mundo. Na verdade, sem o mundo exterior, sem o mundo dos fenômenos aparentes, seria quase impossível praticar a meditação, pois o indivíduo e o mundo exterior não são separados, mas simplesmente coexistem. Consequentemente, a ideia de tentarmos nos comunicar e de tentarmos nos tornar um com um ser mais elevado não ocorre. Nesse tipo de prática de meditação, o conceito do agora tem um papel muito importante. Ele é, na verdade, a essência da meditação. O que quer que façamos, o que quer que pratiquemos, não estamos, com isso, visando a obtenção de um estado mais elevado ou tentando levar avante alguma teoria ou determinado ideal. Estamos simplesmente, sem qualquer objeção ou ambição, procurando ver o que existe aqui e agora. Temos de nos conscientizar do momento presente através de métodos como a concentração na respiração, prática que foi desenvolvida dentro da tradição budista. Ela se baseia no desenvolvimento do conhecimento do agora, pois cada respiração é única, é uma expressão desse momento. Cada respiração é separada da seguinte, é vista por inteiro e sentida em sua totalidade, não de uma forma visualizada, não apenas como auxílio à concentração, porém de forma completa e adequada. Exatamente como um homem que está com muita fome, quando ele está comendo, não tem nem mesmo consciência de que está ingerindo comida. Ele está tão absorto no ato de comer que se identifica completamente com o que está fazendo e quase se torna um com o sabor do alimento e com o prazer de ingeri-lo. O mesmo ocorre com a respiração. Tudo se resume na tentativa de descobrir aquele exato momento no tempo. Dessa maneira, a ideia de tentar se transformar em algo mais elevado não surge, de modo algum, e as opiniões não têm muita importância. Em certo sentido, as opiniões fornecem uma forma de escapar, elas criam uma espécie de indolência e toldam a clareza da nossa visão. A lucidez da nossa consciência está velada por conceitos preestabelecidos e tentamos guardar tudo o que vemos ou, de algum modo, fazer que as coisas se ajustem às nossas ideias preconcebidas. Assim, os conceitos e as teorias, e aliás, a teologia, podem se transformar em obstáculos. Poderíamos perguntar, contudo, por que então estudar a filosofia budista? O fato de existirem as escrituras e os textos, e com certeza, alguma filosofia básica, isso também não seria um conceito? Isso depende do indivíduo, mas fundamentalmente a situação não é bem essa. Tentamos, desde o começo, transcender conceitos, e procuramos, talvez de modo muito crítico, descobrir o que é. Temos de desenvolver uma mente crítica que estimule a inteligência. À primeira vista, isso poderá fazer com que rejeitemos o que os mestres dizem ou o que está escrito nos livros. Porém, de forma gradual, começamos a sentir alguma coisa e a encontrar algo para nós. É isso que se conhece como o encontro entre a imaginação e a realidade, onde o sentimento relativo a determinados conceitos e palavras se encontra com o conhecimento intuitivo, talvez de modo vago e impreciso. Pode ser que não tenhamos certeza se o que estamos aprendendo está correto ou não, mas existe um sentimento vago de que estamos para descobrir alguma coisa. Não podemos, de fato, começar sendo perfeitos, mas temos de começar com algo. Se cultivarmos essa compreensão inteligente e intuitiva, de forma gradativa, etapa por etapa, o sentimento intuitivo verdadeiro se desenvolverá e o elemento imaginário ou alucinatório será esclarecido aos poucos,
e finalmente desaparecerá. Por fim, aquele vago sentimento de descoberta se tornará bastante claro, de forma que quase não restarão dúvidas. Mesmo nesse estágio, é possível que não consigamos explicar verbalmente nossa descoberta nem mesmo descrevê-la de modo claro, por escrito. Na verdade, se tentássemos fazê-lo, estaríamos limitando nosso objetivo, o que seria bastante perigoso. Entretanto, à medida que esse sentimento cresce e se desenvolve, finalmente obtemos o conhecimento direto, em vez de alcançarmos algo que está separado de nós. Como na história do homem faminto, você se torna uma coisa só com o objeto. Isso só pode ser atingido através da prática da meditação. Consequentemente, a meditação é muito mais uma questão de exercício, é uma prática de trabalho. Não significa nos aprofundarmos interiormente, e sim nos abrirmos e nos expandirmos para o exterior. Essas são as diferenças básicas entre os dois tipos de práticas de meditação. A primeira poderá ser mais adequada para algumas pessoas e a segunda para outras. Não é uma questão de sermos superiores ou mais precisos do que outras pessoas. Porém, para cada tipo de meditação, temos, primeiro, de superar o grande sentimento de exigência e de ambição que funciona como um forte obstáculo. Exigir coisas de uma pessoa, como o faz um guru, ou termos a ambição de alcançar algo fora do que estivermos fazendo, surge do incremento de um desejo ou de uma carência, e essa carência é uma noção centralizada. Essa noção centralizada é basicamente cega, é como se tivéssemos apenas um olho, estando esse olho situado no peito. Quando você tentar andar, não poderá virar a cabeça e só poderá enxergar uma área limitada. Como você só pode olhar numa direção, falta-lhe a inteligência de virar a cabeça, e portanto, correrá um grande risco de cair. Essa carência age como um véu e se torna um obstáculo à descoberta do momento do agora. Porque a deficiência está baseada no futuro ou na tentativa de continuar algo que existia no passado, de forma que o agora cai no completo esquecimento. Poderá haver certo esforço no sentido de concentrar-se no agora, mas talvez apenas 20% da consciência tem como base o presente. O restante está espalhado pelo passado e pelo futuro. Não existe, portanto, força suficiente para enxergar com exatidão o que está ali. Neste caso, o ensino do altruísmo também exerce um papel muito importante. Não se trata apenas de uma questão de negar a existência do ego, pois o ego é uma coisa relativa. Onde existe uma pessoa exterior, um ser superior, ou onde há a ideia de algo que é separado de nós, tendemos a pensar que, como existe alguma coisa do lado de fora, deve haver algo aqui também. O fenômeno exterior algumas vezes se torna irresistível e parece ter todos os tipos de qualidades tentadoras ou agressivas, de forma que montamos uma espécie de mecanismo de defesa contra esse fenômeno, e não percebemos que isso é uma continuação da coisa exterior. Tentamos nos isolar do exterior, e isso cria dentro de nós um tipo de bolha gigantesca, que se compõe apenas de ar e de água ou, nesse caso, de medo e do reflexo da coisa exterior. Essa grande bolha evita que qualquer ar fresco penetre, e isso é o eu, o ego. Logo, nesse sentido, o ego existe, mas trata-se na verdade de uma existência ilusória. Tendo estabelecido isso, normalmente desejamos criar algum ídolo ou refúgio exterior. No subconsciente, sabemos que esse eu é apenas uma bolha que pode estourar a qualquer momento, de modo que tentamos protegê-la ao máximo, quer de forma consciente, quer de forma inconsciente. Na verdade, atingimos tal capacidade para proteger esse ego que conseguimos preservá-lo por centenas de anos. É como se uma pessoa possuísse um par de óculos muito preciosos e que os colocasse numa caixa ou em vários recipientes para mantê-los seguros, de forma que, mesmo que outras coisas se quebrassem, eles seriam preservados.
Ela poderá sentir que outras coisas poderiam faltar, mas sabe que essa não poderia, de modo que deverá durar mais. Da mesma forma, o ego dura mais, exatamente porque sentimos que ele poderia estourar a qualquer momento. Existe o medo de que ele seja destruído, porque isso seria demais, nós nos sentiríamos excessivamente expostos. Existe esse caráter. Há um padrão tão fascinante que se estabelece fora de nós, embora seja, na verdade, o nosso próprio reflexo. É por isso que, na ideia de ausência do ego, o que está em questão não é realmente se existe ou se não existe um eu ou, aliás, se existe Deus ou não, é, antes, o afastamento do conceito da bolha. Feito isso, nem temos de destruir o ego, nem temos de condenar Deus de forma deliberada. Quando essa barreira é removida, podemos nos expandir e ir adiante imediatamente. Isso, porém, só pode ser obtido através da prática da meditação, que deve ser abordada de um modo muito prático e simples. Então, a experiência mística de felicidade e de graça, ou seja ela qual for, poderá ser encontrada em cada objeto. É isso que tentamos alcançar com o Vipassana, ou a prática da meditação do conhecimento intuitivo. Uma vez estabelecido um padrão básico de disciplina e desenvolvido um modo regular de lidar com a situação, respirando, andando, ou seja lá como for, então, em alguma etapa, a técnica desaparece de forma gradual. A realidade se expande aos poucos, de forma que não temos em absoluto de utilizar nenhuma técnica. Nesse caso, não temos de nos concentrar em nosso íntimo, mas podemos nos expandir exteriormente sempre mais. Quanto mais nos expandirmos, mais perto chegamos da percepção da existência descentralizada. Esse é o modelo básico desse tipo de meditação, que está baseado em 3 fatores fundamentais. Primeiro, não se centralizar interiormente. Segundo, não deixar-se dominar por nenhum desejo de se tornar mais elevado. E terceiro, identificar-se completamente com o aqui e o agora. Esses 3 elementos acompanham todo o período da prática da meditação, desde o início até o momento da realização. Pergunta: o senhor mencionou o agora na sua palestra, e fiquei me perguntando como seria possível tornarmos-nos conscientes do absoluto através da consciência de um momento relativo no tempo? Resposta: bem, temos de começar por trabalhar o aspecto relativo, até que, por fim, esse momento presente absorva tal qualidade de vida que não dependa mais de um modo relativo de expressar o agora. Poderíamos dizer que esse momento existe sempre, além da ideia da relatividade. Porém, como todos os conceitos estão baseados na ideia da relatividade, é impossível descobrir palavras que transcendam isso. Assim sendo, o agora é a única maneira de ver a coisa de forma direta. Primeiro, ele está entre o passado e o futuro, é o agora. Depois, gradualmente, descobrimos que o agora não depende, em absoluto, da relatividade. Descobrimos que o passado não existe, que o futuro não existe e que tudo acontece agora. De modo semelhante, para expressar o espaço, poderíamos ter primeiro de criar um vaso, e depois, quebra-lo. Aí então veríamos que o vazio dentro do vaso é o mesmo que o vazio que há do lado de fora. Esse é todo o sentido dessa técnica. A princípio, o agora, de certa forma, não é perfeito. Poderíamos até dizer que a meditação não é perfeita, que ela é apenas uma prática inventada pelo homem. Sentamo-nos, tentamos ficar imóveis, tentamos nos concentrar na respiração, e assim por diante. Mas, depois de termos começado dessa forma, descobrimos gradativamente algo além disso. Desse modo, o esforço que temos de envidar na descoberta do agora, por exemplo, não seria perdido, embora, ao mesmo tempo, possamos ver que esse esforço foi bastante tolo. Esse, porém, é o único modo de começar. Pergunta:
Um estudante tem de se livrar do ego antes de iniciar a prática da meditação, ou isso acontece naturalmente enquanto ele estuda? Resposta: isso vem de forma natural, pois não é possível começar sem o ego, e o ego não é essencialmente mal. Na verdade, o bem e o mal não existem em lugar algum, são coisas secundárias, apenas. O ego, de certa forma, é uma coisa falsa, mas não é necessariamente mal. Você tem de começar com o ego, fazer uso dele, e a partir daí, ele se desgasta, aos poucos, como um par de sapatos. Você terá, porém, de usá-lo e gastá-lo totalmente, de forma que não seja preservado. Se, pelo contrário, você tentar colocar o ego de lado e começar perfeito, poderá tornar-se cada vez mais perfeito de uma maneira unilateral. Todavia, a mesma quantidade de imperfeição estará se acumulando do outro lado, do mesmo modo que uma luz intensa cria também uma escuridão intensa. Pergunta: o senhor mencionou que existem duas formas básicas de meditação, a prática devocional, que significa tentar a comunicação com algo mais elevado, e a outra, que é simplesmente a consciência do que é. Contudo, essa prática devocional também tem seu papel no budismo, e existem cantos piedosos e tudo mais, mas não estou bem certo de como isso se encaixa nele. Quero dizer, parece que as duas formas são diferentes, então podem, de fato, ser combinadas? Resposta: sim. Porém, o tipo de prática devocional encontrada no budismo é apenas um processo de abertura, de rendição do ego, é um processo de criação de um recipiente. Não pretendo condenar o outro tipo de devoção, mas, se o considerarmos do ponto de vista de uma pessoa que tem um modo pouco habilidoso de usar essa técnica, então a devoção se transforma num desejo de liberdade. A pessoa se sente muito isolada, presa e imperfeita. Ela se considera basicamente má, e tenta se libertar. Em outras palavras, a sua parte imperfeita é identificada com o eu, e o que quer que seja perfeito é identificado com algum ser exterior. Dessa forma, tudo o que resta tenta se libertar da prisão. Esse tipo de devoção representa uma consciência superenfatizada do ego, o seu aspecto negativo. Existem, porém, centenas de variações da prática devocional no budismo, e há muitos relatos de devoção a gurus, da capacidade de comunicação com o guru e da obtenção do estado de vigília da mente por meio da devoção. Mas, nesses casos, a devoção sempre começa sem a centralização no ego. Em quaisquer cantos ou cerimônias, por exemplo, que utilizem o simbolismo, ou a visualização de Budas, antes de qualquer visualização ser criada, há primeiro uma meditação sem forma, que cria um espaço completamente aberto. No final, sempre se recita aquilo que é conhecido como a roda tríplice: eu não existo, a eterna visualização não existe, e o ato de visualização não existe. A ideia é a de que qualquer sentimento de visualização seja revelado de volta, de modo que não tenhamos a sensação de estar colecionando algo. Creio que esse é o ponto básico. Podemos sentir uma grande devoção, mas essa devoção é uma espécie de forma abstrata de devoção, que não se centraliza interiormente. Apenas nos identificamos com esse sentimento de devoção, e isso é tudo. Esse talvez seja um conceito diferente de devoção, onde não existe um centro, mas tão somente a devoção, enquanto, no outro caso, a devoção contém uma exigência. Existe a expectativa da obtenção de algo em troca. Pergunta: não surge um grande medo quando chegamos a esse ponto de abertura e de entrega? Resposta: o medo é uma das armas do ego. Ele protege o ego. Se alcançarmos o estágio em que começamos a ver a insensatez do ego, surgirá então o medo de o perdermos, e esse medo é uma das suas últimas armas. Além desse ponto, o medo não existe,
Porque a finalidade do ego é assustar a pessoa, e quando essa pessoa não está ali, o medo perde sua função. Veja bem, o medo é alimentado continuamente pela sua reação, e quando não há ninguém para reagir a ele, o que significa a derrota do ego, então ele deixa de existir. Pergunta: o senhor está falando a respeito do ego como um objeto? Resposta: em que sentido? Pergunta: no sentido de que ele faz parte do ambiente exterior. Resposta: o ego, como já disse, é como uma bolha. Até certo ponto é um objeto porque, embora não exista de fato, trata-se de uma coisa transitória. Na verdade, mostra-se mais como um objeto do que na realidade o é. Esse é um outro modo de não tentarmos manter o ego. Pergunta: esse é um aspecto do ego? Resposta: é. Pergunta: então o senhor não pode destruir o ego ou perderia o poder de reconhecer, o de conhecer? Resposta: não, não necessariamente. Como o ego não contém entendimento, não contém igualmente qualquer conhecimento intuitivo. O ego existe todo o tempo de modo falso e só pode criar confusão, ao passo que o conhecimento intuitivo é algo mais do que isso. Pergunta: o senhor diria que o ego é um fenômeno secundário em vez de um fenômeno primário? Resposta: sim, é isso mesmo. Em certo sentido, o ego é sabedoria, porém ele também é ignorante. Veja bem, quando você perceber que é ignorante, esse será o início da descoberta da sabedoria, será a própria sabedoria. Pergunta: em que momento decidimos dentro de nós se o ego é ignorância ou sabedoria? Resposta: não se trata na verdade de decidir. Simplesmente vemos a situação por esse prisma. Veja bem, em essência, não existe substância sólida, embora falemos a respeito do ego como se ele fosse uma coisa sólida, que possui vários aspectos. Na verdade, porém, ele apenas vive ao longo dos tempos como um processo contínuo de criação. Ele está constantemente morrendo e renascendo todo o tempo. Portanto, o ego não existe. O ego, contudo, também age como um rei de sabedoria. A morte do ego é a própria sabedoria, e a formulação inicial do ego representa o início da ignorância. Desse modo, a sabedoria e o ego não estão, de forma alguma, separados. Isso parece bastante difícil de definir, e de certa forma, seríamos mais felizes se tudo fosse bem delineado, bem definido, mas esse não é o padrão natural da existência. Não existe nada definido e todas as coisas são interdependentes. A escuridão é um aspecto da luz, e a luz um aspecto da escuridão, de modo que não podemos com efeito condenar um lado e elevar tudo do outro. Fica a cargo do indivíduo encontrar seu próprio caminho, e é possível fazê-lo. O mesmo ocorre com um cachorro que nunca nadou. Se ele for jogado repentinamente na água, nadará. De modo análogo, temos uma espécie de instinto espiritual dentro de nós, e se quisermos nos abrir, teremos de encontrar o nosso caminho de forma direta, seja lá como for. É apenas uma questão de nos abrirmos e não precisamos absolutamente ter uma definição bem formulada. Pergunta: o senhor poderia resumir o objetivo da meditação? Resposta: bem, meditar é lidar com o objetivo em si. Não que a meditação tenha um objetivo, mas ela lida com o objetivo. De um modo geral, temos um objetivo em tudo o que fazemos. Algo acontecerá no futuro, logo, o que vou fazer agora é importante. Tudo está relacionado com isso. Contudo, a ideia da meditação é a de desenvolver um modo inteiramente novo de lidar com as coisas, de modo a não ter nenhum objetivo. Na verdade, a meditação lida com a questão da existência ou não de algo como objetivo.
Quando aprendemos uma maneira diferente de lidar com a situação, não precisamos mais ter um objetivo. Não estamos mais nos dirigindo para algum lugar, ou melhor, estamos a caminho, e ao mesmo tempo, chegamos ao destino. É para isso que a meditação existe. Pergunta: o senhor diria, então, que isso seria uma fusão com a realidade? Resposta: sim, porque a realidade está ali o tempo todo. A realidade não é uma entidade separada, sendo, dessa forma, uma questão de se tornar um com a realidade, ou de estar na realidade, não de atingir a unidade, mas de identificar-se com ela. Já somos parte dessa realidade, e assim, tudo o que resta fazer é eliminar a dúvida. Nesse caso, descobrimos que estivemos ali o tempo todo. Pergunta: seria correto descrever isso como a constatação de que o visível não é uma realidade? Resposta: o visível? Você poderia definir isso um pouco melhor? Pergunta: tenho em mente a teoria de William Blake a respeito da fusão do observador com o objeto observado, não sendo visível, em absoluto, a realidade. Pergunta: as coisas visíveis são realidade nesse sentido? Não há nada além do agora, consequentemente, o que vemos é a realidade. Mas, devido ao modo pelo qual costumamos ver as coisas, não as vemos exatamente como são. Pergunta: o senhor diria, então, que cada pessoa é um indivíduo e deve encontrar um caminho individual nessa direção? Resposta: bem, creio que isso nos traz de volta ao problema do ego, a respeito do qual estivemos falando. Veja bem, de certa forma, existe algo que podemos chamar de personalidade, mas não somos realmente indivíduos separados do ambiente, ou separados dos fenômenos exteriores. É por isso que uma abordagem diferente se torna necessária. Ao passo que, se fossemos indivíduos e não tivéssemos qualquer ligação com o restante das coisas, então não haveria necessidade de uma técnica diferente que levasse à unidade. A questão é que existe uma aparência de individualidade, mas essa individualidade está baseada na relatividade. Se a individualidade existe, a unidade também tem de existir. Pergunta: sim, mas é a individualidade que favorece a unidade. Se não fossemos indivíduos, não poderíamos ser um. Não é assim? Resposta: bem, a palavra indivíduo é um tanto quanto ambígua. No início, a individualidade poderá ser muito enfatizada, porque existem vários aspectos individuais. Mesmo ao atingirmos o estágio da realização, talvez exista um elemento de compaixão, um elemento de sabedoria, um elemento de energia e todos os tipos de variações diferentes. Porém, o que descrevemos como um indivíduo é algo que vai além disso. Inclinamo-nos a vê-lo como um caráter, que tem muitas coisas estruturadas dentro de si, o que é um modo de tentar encontrar alguma espécie de segurança. Onde existe sabedoria, tentamos acumular tudo nela, e surge, então, uma entidade completamente separada, uma pessoa separada, que, na verdade, não o é. Ainda existem, contudo, aspectos individuais, existe o caráter individual. Assim, no hinduísmo, encontramos diferentes aspectos de Deus, diferentes divindades e diversos símbolos. Quando alcançamos a união com a realidade, essa realidade não é apenas uma coisa única, mas podemos vê-la a partir de um ângulo muito amplo. Pergunta: se um estudante tem uma mente receptiva e deseja se tornar um com a natureza, a meditação poderá ser-lhe ensinada, ou ele terá de desenvolver o seu próprio método? Resposta: natureza? O que você quer dizer? Pergunta: se ele deseja estudar, poderá aceitar os ensinamentos de outras pessoas, ou deverá desenvolvê-los sozinho? Resposta:
Na verdade, é necessário receber instrução oral, ensinamento oral. Embora essa pessoa deva aprender a dar, antes de poder receber qualquer coisa, ela tende a aprender a se entregar. Em segundo lugar, ela descobre que a ideia de aprender, como um todo, estimula o seu entendimento. Isso também evita que se forme um grande sentimento de conquista, como se tudo fosse meu trabalho, o conceito do self-made man. Pergunta: isso não é razão suficiente para que recebamos instrução de um mestre, apenas para evitar o sentimento de que, do contrário, tudo seria self-made? Quero dizer, no caso de alguém como Ramana Maharshi, que obteve a realização sem um mestre exterior, ele certamente não deveria procurar um guru apenas para não se tornar, quem sabe, vaidoso, não é mesmo? Resposta: não, mas ele é excepcional, e isso é o que importa. É possível que exista um modo, e em essência, não podemos transmitir ou conferir nada a ninguém. Temos de descobrir as coisas dentro de nós mesmos. Assim, em alguns casos talvez, as pessoas possam fazer isso. Porém, apoiarmos-nos em nós mesmos é algo de certa forma semelhante ao caráter do ego, não é? Acabamos por ficar num terreno um tanto quanto perigoso. Tudo poderia facilmente se tornar uma atividade do ego, pois já existe o conceito do eu, e então, desejamos nos apoiar mais nesse aspecto. Creio, e isso poderá parecer pouco mais, na verdade, é tudo, que aprendemos a nos entregar gradualmente, e que a rendição do ego é algo muito grande. O mestre também age como uma espécie de espelho, ele devolve o nosso próprio reflexo. Pela primeira vez, portanto, você poderá ver o quão bonito, ou o quão feio você é. Talvez eu devesse mencionar aqui um ou dois pontos importantes a respeito da meditação, embora já tenhamos discutido as bases gerais do assunto. De um modo geral, a instrução da meditação não pode ser fornecida numa aula, tem de haver um relacionamento pessoal entre mestre e aluno. Existem também determinadas variantes dentro de cada técnica básica, assim como na consciência da respiração. Talvez, porém, eu devesse mencionar rapidamente o método básico de meditação. E então, se você deseja continuar, tenho a certeza de que poderá fazê-lo e receber outras instruções de um mestre de meditação. Como já mencionei, essa meditação não pretende tentar desenvolver a concentração. Embora muitos livros sobre o budismo falem a respeito de práticas, samatha, por exemplo, como o desenvolvimento da concentração, creio que esse termo, de certa forma, é enganoso. Poderíamos ter a ideia de que a prática da meditação pode ser usada de forma comercial, e que poderíamos nos concentrar em cálculos monetários ou em algo desse tipo. A meditação, contudo, não se destina, em absoluto, a fins comerciais, trata-se de um conceito diferente de concentração. Veja bem, normalmente não podemos de fato nos concentrar. Se persistimos na tentativa de nos concentrar, então precisamos do pensamento de que estamos concentrados no assunto, e também de alguma coisa que faça com que isso se acelere ainda mais. Assim, existem dois processos envolvidos, e o segundo processo é um tipo de sentinela que assegura que tudo está sendo realizado do modo correto. Essa parte tem de ser afastada, caso contrário, acabamos ficando mais conscientes de nós mesmos e apenas conscientes de que estamos nos concentrando, em vez de realmente estarmos num estado de concentração. Isso se transforma num círculo vicioso. Consequentemente, não podemos desenvolver a concentração sozinhos, sem afastarmos a vigilância, a tentativa de sermos cuidadosos, que é o ego. Desse modo, a prática do samatha, a consciência da respiração, não está envolvida com a concentração na respiração. No Oriente, costuma-se adotar a postura de pernas cruzadas.
Se pudermos nos sentar nessa posição, é preferível que o façamos. Podemos, assim, sentar e meditar em qualquer lugar, mesmo no campo, e não precisamos estar conscientes de ter um assento ou de encontrar alguma coisa onde sentar. A postura física também tem certa importância. Por exemplo, se nos deitarmos, poderemos ficar com vontade de dormir. Se ficarmos em pé, poderemos nos sentir inclinados a andar. Porém, os que encontram dificuldade em se sentar de pernas cruzadas podem muito bem sentar-se numa cadeira. Aliás, na iconografia budista, a postura de sentar numa cadeira é conhecida como Maitreyasana, de forma que é bastante aceitável. O importante é manter as costas retas, de forma a não haver esforço ao respirar, e quanto à respiração em si, não temos de nos concentrar nela, como já foi dito, mas temos de tentar nos tornarmos um com a sensação da respiração. No começo, é necessário algum esforço, mas depois de algum tempo de prática, a consciência simplesmente é mantida no limite do movimento da respiração. Ela segue a respiração com bastante naturalidade e não tentamos particularmente vincular a mente à respiração. Tentamos sentir a respiração, expirar, inspirar, expirar, inspirar, e a expiração costuma ser mais longa do que a inspiração, o que ajuda a nos tornarmos conscientes do espaço e da expansão da saída do ar. É muito importante também evitar que nos tornemos solenes e evitar o sentimento de estarmos participando de algum ritual especial. Deveríamos nos sentir bastante naturais e espontâneos, e simplesmente buscar a identificação com a respiração. Isto é tudo, sem necessidade de ideias ou análises. Sempre que os pensamentos surgirem, observe-os apenas como pensamentos, em vez de encará-los como objetos. O que ocorre quando temos pensamentos é que não estamos absolutamente conscientes de que sejam pensamentos. Suponhamos que estejamos planejando a nossa próxima viagem de férias. Deixamo-nos absorver tanto pelos pensamentos que é quase como se já estivéssemos viajando, e não estamos nem mesmo conscientes de que se trata de pensamentos. Ao passo que, se verificarmos que tudo isso é apenas um pensamento que cria essa imagem, começamos a descobrir que ele tem uma qualidade menos real. Não devemos reprimir os pensamentos na meditação, mas apenas observar sua natureza transitória e translúcida. Não devemos nos envolver com eles, nem rejeitá-los, mas simplesmente observá-los, e então, voltarmos à consciência da respiração. O importante é cultivar a aceitação de tudo, de modo que não sejamos parciais nem nos envolvamos com qualquer espécie de contenda. Essa é a técnica básica da meditação, e é bastante simples e direta. Não deve haver nenhum esforço deliberado, nenhuma tentativa de exercer o controle e nenhuma tentativa de sermos passivos. É por isso que a respiração está sendo utilizada. É fácil sentir a respiração, e não temos de estar conscientes de nós mesmos, nem precisamos tentar fazer alguma coisa. A respiração simplesmente está disponível e devemos apenas sentir isso. É por essa razão que a técnica é importante para começar. Esse é o modo primário de iniciar, mas, em geral, ele continua e se desenvolve do seu próprio modo. Algumas vezes nos surpreendemos fazendo a coisa de forma um pouco diferente do que quando começamos, de modo bastante espontâneo. Essa técnica não se classifica como avançada ou como uma técnica para principiantes, ela apenas cresce e se desenvolve gradualmente. Capítulo 3. A verdadeira meditação. A definição de meditação é apenas uma sensação de ser, uma sensação de existência. É a capacidade de ser como você é, sem outros artifícios para se sentir confortável. É algo que simplesmente está acontecendo no momento. Aqui está você, me ouvindo. Ouvindo essa transmissão, suponha que você está ouvindo um rádio, e então você desliga o aparelho. Agora você se encontra suspenso em algum lugar. Você estava ouvindo, mas o rádio foi desligado.
E você ainda está aí, ouvindo o silêncio. Esse é o estado de meditação do qual estávamos falando aqui. Depois de desligar o aparelho, você ainda está ouvindo. Mas não há nada para ouvir. Você sabe que desligou o aparelho, mas você ainda está aí, muito atento e pronto para que algo aconteça. Ao mesmo tempo, você sabe que não irá mais se envolver em nenhum entretenimento. Você já está farto disso. Essa é uma sensação de suspensão e de vazio. A meditação, nesse sentido, é como o efeito vago de ouvir um rádio desligado. E você ainda permanece totalmente acordado e totalmente presente. Esse é o significado da meditação. É uma sensação de absorção meditativa sem nada em que a sua mente possa se agarrar. Seu aparelho está desligado, suas antenas estão retraídas, não há mais entretenimento. No entanto, você ainda está aí. Definitivamente você está aí. Agora, eu desliguei este aparelho, mas ainda estou aqui. Algo está acontecendo. O espaço vazio. Há uma sensação de existência que ocorre ali que é a essência da meditação. Não se trata de entrar numa absorção espiritual, num transe extraordinário ou qualquer coisa dessa natureza. É uma sensação de estar aí. E então, estar aí sem fornecer terreno, sem entretenimento, em branco. Isso é meditação. A meditação é a chave para conhecermos a nós mesmos. Esse é o objetivo da meditação. E existem várias técnicas para fazer isso. Nós apenas escolhemos algo muito simples. Não se trata de alcançar um estado de transe ou paz mental, ou de fabricar um estado de consciência mais elevado. Deve-se pensar na meditação apenas como uma função natural da vida cotidiana, como comer ou respirar, não como um evento especial e formal a ser realizado com grande seriedade e solenidade. Um dos aspectos importantes da atitude adequada em relação à meditação é compreender que isso é um processo muito simples. Você não precisa tentar fazer nada. Quando você sente e pratica meditação, você não faz absolutamente nada. Você apenas se sente e trabalha com sua respiração e com sua postura. A prática da meditação na tradição budista é extremamente simples e direta. Poderíamos pensar que deve haver algum ensinamento secreto, algum método semi-mágico, que não podemos nos expor apenas fazendo algo simples como respirar, ou simplesmente sentar e não fazer nada. Mas, estranhamente, quanto mais simples forem as técnicas, maiores serão os efeitos produzidos. O que acontece é que simplesmente não nos conhecemos. Andamos muito ocupados. Sempre estamos com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Temos milhões de projetos e atividades acontecendo. Então, finalmente, o que é que nós fazemos? Temos milhões de projetos e atividades acontecendo. Então, finalmente, paramos com nossas atividades físicas e passamos algum tempo conosco mesmos. Pelo menos 20 minutos, 45 minutos ou 1 hora. Quando meditamos, nos relacionamos com o tédio. É muito chato ficar apenas observando a respiração e ficar sentado sem fazer nada. Esse tédio é a primeira mensagem da inexistência do ego. No tédio, nada acontece. Você se sente como um grande líder revolucionário posto em um exílio. Você tinha muito poder, estratégias e assim por diante. Mas agora você está exilado em um país estrangeiro, onde não há nada a ser feito. E você está entediado. As maquinações e a administração do ego não têm lugar no tédio. Portanto, o tédio é o ponto de partida para a realização do estado sem ego. Isto é muito importante. O tédio é necessário e você deve trabalhar com ele, observando-o. O ego está experimentando o seu próprio vazio. Isso é uma experiência, não uma conquista. Então, em algum momento, a pessoa começa a se entreter com todos os tipos de neuroses ocultas. Tudo bem, deixa-as passar. Enquanto você medita, surgem todos os tipos de pensamentos. Pensamentos sobre sua vida, seus planos futuros,
conversas com seus amigos e parentes. Todos os tipos de coisas passam pela mente. Deixe-os passar. Não tente dizer se eles são ruins ou se são particularmente bons. Apenas deixe-os passar, da maneira mais simples possível. Quando você se relaciona com os pensamentos de forma obsessiva, na verdade você os alimenta. Porque os pensamentos precisam da sua atenção para sobreviver. Quando você começa a prestar atenção neles e a categorizá-los, eles se tornam muito poderosos. Ao deixá-los passar, você descobre que há uma sensação de abertura. Você não acha seus pensamentos ameaçadores ou particularmente úteis. Eles simplesmente se tornam uma fofoca geral. Um tráfego de seus pensamentos. Apenas deixe-os passar. Agora, observe o tráfego de seus pensamentos. Se você mora em uma cidade, você ouve o trânsito entrando pela sua janela. Lá vai uma motocicleta. Lá vai um caminhão. Lá se vai um carro. E depois há alguém gritando. No início, você pode se envolver ou se distrair com o barulho. Mas depois começa a pensar. E daí? Da mesma forma, o tráfego dos seus pensamentos e a verbosidade da sua mente são apenas parte da conversa básica que acontece no universo. Apenas deixe-os passar e permaneça fixo em seu próprio vazio. Tenha uma atitude amigável em relação aos seus pensamentos. A prática da meditação é uma forma de fazer amizade consigo mesmo, digno ou indigno. Não é essa a questão. É desenvolver uma atitude amigável. A meditação não é uma questão de tentar alcançar o êxtase, a felicidade espiritual, ou a tranquilidade. Nem é uma tentativa de ser uma pessoa melhor. A prática da meditação é uma forma de fazer amizade consigo mesmo. A meditação é simplesmente a criação de um espaço, no qual somos capazes de expor e desfazer os nossos jogos neuróticos, os nossos autoenganos, os nossos medos e esperanças ocultos. Você apenas se sente e deixa todos os seus pensamentos ganharem vida. Você deixa sua neurose oculta aparecer. Agora, deixa a disciplina evoluir por si mesma. Não afastamos a neurose, nem nos sentamos com ela. Saiba que a sanidade é permanente, a neurose é temporária. Em algum momento, até mesmo esses entretenimentos se tornam absurdos, e você ficará entediado novamente. O tédio é algo muito importante na prática da meditação, pois ele aumenta a sofisticação psicológica dos praticantes. Eles começam a apreciar o tédio e desenvolvem a disciplina, até que o tédio começa a se tornar um tédio legal. O tédio é como um rio na montanha, ele flui, metodicamente e repetidamente, mas é muito refrescante, muito revigorante. As montanhas nunca se cansam de ser montanhas, e as cachoeiras nunca se cansam de ser cachoeiras. Por causa de sua paciência, começamos a apreciá-las. Há algo de muito belo nisso. Ouça o seu próprio riacho, ecoando a si mesmo, e permaneça sentado, como uma rocha. Agora, para realmente se beneficiar da meditação, você precisa de mais do que apenas um vislumbre. Você precisa se comprometer a treinar meditação. Caso contrário, haverá muitas lacunas e erros, e você experimentará uma confusão desnecessária. Portanto, é importante manter a prática e seguir as instruções. Talvez seja melhor encarar a meditação como um modo de vida. Este é o ponto básico da meditação. A menos que você esteja inspirado a disciplinar-se, não há esperança. Se você se disciplinar apenas até a metade e depois desistir, isso criará problemas para você. Desse ponto de vista, a meditação pode ser muito exigente. Entretanto, se você persistir, se você se sentar regularmente e seguir essa disciplina, você desenvolverá a compreensão e se tornará hábil na clareza da prática. Então, a prática constante o levará à descoberta sobre quem você realmente é. A prática e a meditação são os dois pontos básicos. Capítulo 4. Sabedoria. Prajna.
sabedoria. Essa palavra em tibetano, Sherab, tem um significado exato. Shi, conhecimento, conhecer, e Rab significa fundamental. Assim, conhecimento primário ou primeiro, o conhecimento supremo. Dessa forma, Sherab não representa um conhecimento específico em qualquer sentido técnico ou educacional da teologia do budismo, ou de saber como fazer determinadas coisas, ou do aspecto metafísico do ensinamento. Neste caso, conhecimento significa conhecer a situação, o ato de conhecer, e não o conhecimento em si. É conhecimento sem um eu, sem a consciência de que estamos conhecendo, o que está relacionado com o ego. Assim, esse conhecimento, prajna ou Sherab, é amplo e sagaz, embora seja, ao mesmo tempo, tremendamente penetrante e exato, e entre em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, ele exerce um papel muito importante no nosso desenvolvimento, como o faz o Upaya método, que é a maneira competente de lidar com as situações de forma adequada. Essas duas qualidades, na verdade, algumas vezes são comparadas às duas asas de um pássaro. O Upaya também é descrito nas escrituras como se fosse a mão, que é habilidosa, e o Prajna como tendo a forma de um machado, por ser afiado e penetrante. Sem o machado, seria impossível cortar a madeira, simplesmente machucaríamos as mãos. Dessa forma, poderemos ter os métodos adequados e não sermos capazes de colocá-los em ação. Porém, se existe o Prajna, que é como um olho, ou como a luz, então somos capazes de agir de forma adequada e hábil. De outro modo, os métodos qualificados poderão tornar-se insensatos, pois somente o conhecimento nos torna sábios. Na verdade, o próprio Upaya poderia criar o maior dos tolos, pois tudo ainda seria baseado no ego. Poderíamos enxergar a situação até certo ponto, e sermos parcialmente capazes de lidar com ela. Porém não poderíamos vê-la com clareza sem sermos afetados pelo passado e pelo futuro, e perderíamos o agora imediato da situação. Talvez pudéssemos estudar um modo de desenvolver esse ato de conhecer, ou Sherab, antes de entrar em maiores detalhes. Existem 3 métodos que são necessários para o cultivo do Sherab, e eles são conhecidos em tibetano como Topa, Sampa e Gompa. Topa significa estudar o objeto, Sampa quer dizer contemplá-lo e Gompa significa meditar e desenvolver o Samadhi por meio dele. Assim, primeiro temos Topa, estudar, que costuma estar associado com o conhecimento técnico e com o entendimento das escrituras, e assim por diante. O verdadeiro conhecimento, porém, vai muito além disso, como já podemos ver, e a primeira exigência com relação ao Topa é desenvolver um tipo de bravura, tornar-se um grande guerreiro. Já mencionamos esse conceito, mas talvez devêssemos nos aprofundar mais em seu estudo. Ora, quando o grande guerreiro vai para a batalha, ele não se preocupa com o seu passado ou com lembranças da sua força e da sua grandeza anteriores. Nem pensa nas consequências com relação ao futuro, nem está preocupado com pensamentos de vitória e de derrota, ou de dor e de morte. O guerreiro mais eminente se conhece e tem grande confiança em si, ele simplesmente tem consciência do seu oponente. Ele está bastante aberto e completamente consciente da situação, sem pensar em termos de bem e de mal. O que o torna um grande guerreiro é o fato de ele não ter opiniões, ele apenas tem consciência, ao passo que seus oponentes, por estarem emocionalmente envolvidos na situação, não poderiam encará-lo, porque ele está agindo de modo verdadeiro, sobrelevando qualquer medo. Por isso ele é capaz de atacar o inimigo com eficácia. Consequentemente, Topa, o estudo e a compreensão, exige a qualidade de um grande guerreiro. Devemos tentar desenvolver o conhecimento teórico, sem nos preocuparmos com o passado ou com o futuro. A princípio, nossas teorias poderão estar inspiradas na leitura de livros, de forma que não descartamos completamente o aprendizado e o estudo.
que são muito importantes e podem fornecer uma fonte de inspiração. Porém, os livros podem se transformar apenas numa maneira de escapar da realidade. Eles podem propiciar uma desculpa para não nos esforçarmos realmente no sentido de examinar as coisas, detalhadamente, por nós mesmos. Ler pode ser como comer. Até certo ponto, comemos por necessidade física, mas, além desse ponto, o fazemos por prazer, porque gostamos do sabor da comida, ou talvez apenas para preencher o tempo. É hora do café, do almoço, do chá ou do jantar. No desenvolvimento do Sherab é óbvio que não lemos apenas para obter informação. Devemos ler com grande abertura e sem fazer julgamentos, tentando apenas receber. Algumas vezes, faz-se analogia com uma criança numa loja de brinquedos. Ela fica tão interessada por tudo que se torna uma coisa só com todos os brinquedos da loja, e afinal, tem grande dificuldade para decidir qual deles comprar. Ela perde o próprio conceito de ter uma opinião, tal como eu quero comprar isso, ou não quero comprar aquilo. Ela se torna uma coisa só com tudo de tal maneira que não consegue decidir. O aprendizado deve ser assim, sem opiniões, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, mas aceitando apenas, não porque esteja nas escrituras ou porque algum mestre o diz. E você tem de aceitá-lo como uma autoridade, nem porque você não tem o direito de criticar, mas aceitando como resultado de uma pura e simples abertura, sem quaisquer obstáculos. Leia, então, e desenvolva, a partir daí, uma espécie de inspiração. Você poderá aprender bastante em todos os tipos de livros, porém existe um limite. E quando você desenvolver um tipo de inspiração genérica e também de autoconfiança, você deverá parar de ler. Essa é a primeira fase de Topa, durante a qual desenvolvemos a teoria. Muitas vezes, acontece de, num determinado ponto, essa teoria parecer disfarçada de experiência, e assim pensamos que atingimos um estado de êxtase espiritual ou de iluminação. Há grande excitação e nos sentimos quase como se tivéssemos visto a própria realidade. Podemos ficar tão entusiasmados que começamos a escrever longas dissertações sobre o assunto. Nesse estágio, porém, temos de ser muito cuidadosos e tentar não enfatizar demasiadamente a crença de que fizemos uma grande descoberta. Não devemos dar demasiada importância à parte excitante de tudo isso. O aspecto principal está no fato de como colocar o seu conhecimento em ação, pois, do contrário, nos tornamos como um pobre mendigo que acaba de descobrir um saco cheio de ouro. Ele está excitadíssimo com a descoberta, pois em sua mente o ouro está vagamente relacionado com comida. Mas ele não tem a menor ideia de como colocá-lo em uso, por meio da compra e da venda para obter a comida. Ele nunca lidou com esse aspecto da coisa antes, de modo que o problema torna-se difícil. Analogamente, não devemos ficar excitados em excesso com a nossa descoberta. Temos de aprender a nos moderar, embora essa experiência possa até ser bem mais excitante que atingir o estado de Buda. O problema reside no fato de atribuir um valor muito elevado a esse conhecimento, e por ficarmos tão excitados com relação a ele, somos impedidos de transcender a maneira dualista de ver a situação. Damos muita importância às nossas conquistas, e daí resulta o fato de esse excitamento ainda se basear no ego. Assim, temos de lidar com ele de forma hábil e até aplicar o Sherab, a sabedoria, para poder suportar a situação. Desse modo, o que descobrirmos deverá ser colocado em prática imediatamente, não deve tornar-se uma espécie de instrumento que apenas exibimos às outras pessoas. Nem tampouco devemos nos habituar a ele, mas só usá-lo quando surgir a necessidade. É natural que esse conhecimento teórico seja muito interessante. Podemos falar bastante sobre ele, existem muitas palavras envolvidas, e há um grande prazer em falar sobre ele com as outras pessoas. Podemos passar horas e horas falando,
discutindo e tentando demonstrar nossa teoria e provar sua validade. Até mesmo desenvolvemos uma espécie de atitude evangélica, tentando converter outras pessoas à nossa descoberta por estarmos inebriados por ela. Isso ainda é teoria, e a partir daí, chegamos ao Sampa, que é a meditação reflexiva, ou a contemplação e ponderação a respeito do objeto. Sampa não significa meditar no sentido de desenvolver a observação, e assim por diante, e sim meditar sobre o objeto e digeri-lo de forma adequada. Em outras palavras, o que aprendemos ainda não está desenvolvido bastante para permitir que lidemos com as coisas práticas da vida. Por exemplo, podemos estar conversando sobre a nossa grande descoberta quando ocorre um acidente, digamos, o leite ferve e transborda, ou algo assim. Pode ser uma coisa bastante comum, mas, de certa forma, parece muito excitante e terrível. E a transição entre a discussão daquele assunto e o controle do leite é simplesmente demais. Um assunto é tão elevado e o outro tão comum e mundano que, de algum modo, achamos muito difícil colocar em prática o nosso conhecimento nesse nível. O contraste é grande demais, e em consequência, ficamos irritados, mudamos repentinamente de atitude e voltamos ao nível comum do ego. Assim, nesse tipo de situação, existe grande espaço entre as duas coisas, e temos de aprender a lidar com isso e fazer, de alguma maneira, a ligação com a vida do dia a dia, e identificar nossas atividades com o que aprendemos relativamente à sabedoria e ao conhecimento teórico. Naturalmente, nossa teoria está bem além da teoria comum, que pode ter sido resolvida de forma matemática a fim de produzir uma proposição viável. Estamos envolvidos nela e há um grande sentimento nisso. Contudo, ainda se trata de teoria, e justamente por essa razão, achamos difícil colocá-la em prática. Ela parece verdadeira, parece transmitir algo, enquanto se pensa sobre o assunto, mas tende a permanecer estática. Dessa forma o Sampa ou a meditação reflexiva torna-se necessário porque precisamos nos acalmar, depois da excitação inicial da descoberta. Além disso, temos de descobrir um meio de relacionar conosco num nível prático o conhecimento recém-descoberto. Suponhamos, por exemplo, que você esteja sentado em casa com a sua família, tomando uma xícara de chá. Tudo corre de maneira normal e você se sente bastante à vontade e satisfeito. De que forma você vai fazer a ligação da sua excitante descoberta a respeito do conhecimento transcendental com essa situação particular, com o sentimento desse momento específico? Como podemos aplicar o Sherab, a sabedoria, a esse ambiente em particular? Naturalmente, costumamos associar a sabedoria com alguma atividade especial, e rejeitar de imediato a situação presente. Inclinamo-nos a pensar, bem, o que tenho feito até agora não é o verdadeiro, portanto, o que tenho de fazer é sair daqui e ir para este ou aquele lugar. Preciso praticar e assimilar o meu conhecimento nas regiões agrestes da Escócia, num mosteiro tibetano. Mas alguma coisa não está bem, pois, mais cedo ou mais tarde, você tem de voltar para a mesma rua familiar e para as mesmas pessoas, e a vida cotidiana continua. Nunca podemos escapar dela. Não se trata de tentar mudar a situação, aliás, não podemos fazê-lo. Como você não é um rei, que poderia dar uma ordem e parar os acontecimentos, você só pode lidar com o que está mais perto de você, que é você mesmo. Você ainda tem um certo grau de liberdade aparente para tomar decisões, e pode resolver partir. Porém, na realidade, esse é outro modo de tentar parar o mundo, embora, é evidente, tudo dependa da sua atitude. Se estivermos pensando somente em tentar aprender mais alguma coisa e não em rejeitar nosso ambiente, então tudo bem. A dificuldade surge porque temos a tendência de nos afastar, depois de algum incidente específico em que as coisas parecem bastante irreais e desagradáveis. Adotamos a ideia de que,
Se estivéssemos num ambiente especial ou numa situação diferente, veríamos tudo com mais clareza. Isso, porém, é uma maneira de adiar as coisas para o dia seguinte, o que de forma alguma resolverá o problema. Isso não significa, é claro, que não devamos ir a um centro de meditação para estudar ou fazer retiro por algum tempo, mas não devemos ir lá para tentar escapar. O fato de sermos capazes de nos abrir mais nesse lugar em especial não significa que a situação exterior por si só seja capaz de possibilitar que mudemos e nos desenvolvamos. Não devemos culpar o nosso ambiente, nem as pessoas, nem as condições exteriores, mas apenas entrar na situação e tentar observá-la. Eis o verdadeiro Sampa, a legítima contemplação do objeto. Quando conseguimos superar a atitude romântica e emocional, descobrimos a verdade até mesmo na pia da cozinha. Assim sendo, tudo se resume não em rejeitar esse exato momento, mas sim em usá-lo, seja qual for a situação, aceitá-lo e respeitá-lo. Se você puder ser tão aberto assim, então sem dúvida aprenderá alguma coisa, isso eu posso garantir. Não porque eu seja uma autoridade para dizê-lo, mas porque se trata de um fato. Isso foi experimentado durante milhares de anos, testado e posto em prática por todos os grandes adeptos do passado. Não se trata de algo que tenha sido conseguido apenas pelo próprio Buda, trata-se de algo que tem uma longa tradição de observação, de estudo e de experimentação por parte de grandes mestres, como o longo processo de purificação do ouro pelo bateamento, pela martelagem e pela fusão. Ainda assim, não é suficiente aceitar isso com base na autoridade de alguém. Devemos ir a fundo e verificar por nós mesmos. Dessa forma, a única coisa que temos a fazer é colocá-lo em ação e começar a meditar sobre o tema do prajna que, nesse caso, é muito importante pois somente o prajna pode nos libertar da autocentralização, ou seja, do ego. Sem o prajna, os ensinamentos nos aprisionariam ainda, pois eles simplesmente significariam um acréscimo ao mundo do samsara, um mundo da confusão. Poderíamos até praticar a meditação, ler as escrituras, comparecer às cerimônias. Contudo, sem o prajna não haveria liberação. Sem o prajna, não seríamos capazes de ver a situação com clareza. Isso significa que, sem o prajna, poderíamos iniciar do ponto errado. Poderíamos começar pensando, eu gostaria de conseguir tal coisa, e uma vez que eu tenha aprendido, como ficarei feliz? Nesse estágio, prajna significa conhecimento intuitivo crítico, que é o oposto da ignorância, de ignorar nossa verdadeira natureza. A ignorância muitas vezes é representada, simbolicamente, por um porco, porque o porco nunca se volta para trás, apenas funga o tempo todo e come tudo que é colocado à sua frente. Assim, prajna nos torna capazes de não consumir o que é colocado à nossa frente, pelo contrário, nos torna capazes de enxergar por meio de um conhecimento intuitivo crítico. Finalmente, chegamos ao Gompa, a meditação. Primeiro, tivemos a teoria, depois a contemplação, e agora, a meditação no sentido de Samadhi. A primeira etapa do Gompa consiste em nos questionarmos: quem sou eu? Embora isso não seja realmente uma pergunta e sim uma declaração, porque quem sou eu? Contém a resposta. O importante é não começar do eu, e então, tentar alcançar alguma coisa, mas começar diretamente pelo objeto. Em outras palavras, iniciarmos a verdadeira meditação sem nenhuma meta, sem o pensamento de eu quero conseguir. Como não sabemos quem sou eu, não poderíamos começar pelo eu, de modo algum, e começamos até a aprender a partir desse ponto. O que resta, então, é começar com o objeto, iniciar com o que não se trata realmente de eu sou. Assim, vamos direto àquilo, direto ao é. Isso poderá parecer um pouco vago e misterioso,
Porque esses termos têm sido bastante usados por muitas pessoas, temos, então, de esclarecer a situação relacionando-a conosco. Em primeiro lugar, não devemos pensar em termos de eu quero conseguir. Como não há ninguém para conseguir alguma coisa, e ainda nem mesmo entendemos isso, não devemos tentar preparar nada para o futuro. No Tibete, existe uma história a respeito de um ladrão que era um grande tolo. Um dia ele roubou um grande saco de cevada e ficou muito satisfeito consigo mesmo. Ele o pendurou em cima da sua cama, suspenso no teto, porque achou que ali o saco estaria a salvo dos ratos e de outros animais. Um rato, porém, era muito esperto e conseguiu chegar até o saco. Enquanto isso o ladrão pensava, agora vendo essa cevada para alguém, talvez para o meu vizinho, e obtenho algumas moedas de prata em troca. Poderei, então, comprar outra coisa e vendê-la com algum lucro. Se eu continuar assim, em breve estarei muito rico, e então, poderei me casar e ter uma casa decente. Depois disso, poderei ter um filho. Sim, terei um filho. Mas que nome darei a ele? Nesse momento, a lua havia acabado de nascer e ele viu o luar passando através da janela, iluminando a sua cama. Ele pensou então, vou chamá-lo de Dava, que é a palavra tibetana para a lua. Nesse exato momento, o rato terminou de roer a corda pela qual o saco estava pendurado e o saco caiu em cima do ladrão e o matou. Analogamente, como não temos um filho e nem mesmo sabemos quem sou eu, não devemos explorar os detalhes dessas fantasias. Não devemos começar esperando nenhum tipo de recompensa. Não deve haver esforço, nem tentativa de alcançar qualquer coisa. Poderíamos então pensar, como não há um objetivo determinado e não há nada a atingir, isso não seria um tanto quanto enfadonho? Não é o mesmo que não estar em nenhum lugar. Bem, esse é o ponto principal. Normalmente, fazemos as coisas porque desejamos conseguir algo. Nunca fazemos alguma coisa sem antes pensar, por quê? Estou tirando férias porque quero relaxar, quero um descanso. Vou fazer tal coisa porque acho que seria interessante. Assim, cada ação, cada passo que damos está condicionado pelo ego. Está condicionado pelo conceito ilusório do eu, que nem sequer foi questionado. Tudo é estruturado nessas bases e tudo começa com o porquê. Esse é o ponto principal. Meditar sem nenhuma finalidade pode parecer maçante, mas o fato é que não temos coragem suficiente para nos dedicarmos a isso e fazer uma tentativa. Temos de ser corajosos de alguma forma. Como estamos interessados e desejamos prosseguir, a melhor coisa seria fazê-lo com perfeição e não começar com muitos objetos, mas apenas com um e nos envolvermos completamente com ele. Pode não parecer interessante, pode não ser excitante o tempo todo, mas excitação não é a única coisa a ser obtida e temos também de desenvolver a paciência. Temos de nos predispor a correr o risco, e nesse sentido, a usar a força da vontade. Temos de evoluir sem temer o desconhecido e se, efetivamente, formos um pouco além, descobriremos que é possível começar sem pensar por quê. Sem pensar, vou conseguir algo, sem viver somente no futuro. Não devemos criar fantasias em torno do futuro e utilizar apenas isso como estímulo e como fonte de incentivo, mas devemos tentar obter o sentimento real do momento presente. Isso é o mesmo que dizer que a meditação só pode ser colocada em prática se não estiver condicionada por nenhum dos métodos que normalmente usamos para lidar com as situações. Devemos praticar a meditação de modo direto, sem expectativas nem julgamentos, e sem pensar, de maneira alguma, em termos de futuro. Apenas salte para dentro da meditação, pule sem olhar para trás. Comece a usar a técnica sem pensar duas vezes. É claro que as técnicas variam muito, pois tudo depende do caráter da pessoa.
Consequentemente, não se pode sugerir técnicas generalizadas. Bem, esses são os métodos pelos os quais a sabedoria, Sherab, pode ser desenvolvida. Ora, a sabedoria enxerga tão longe e tão profundamente que consegue ver antes do passado e depois do futuro. Em outras palavras, a sabedoria começa sem cometer erros, porque vê a situação com nitidez. Assim sendo, pela primeira vez, temos de começar a lidar com as situações sem incorrer no erro cego de começar a partir do eu, que nem ao menos existe. Tendo dado esse primeiro passo, descobriremos um conhecimento intuitivo mais profundo e faremos novas descobertas porque, pela primeira vez, veremos uma espécie de nova dimensão, descobriremos que podemos chegar de fato ao resultado final, ao mesmo tempo que percorremos o caminho. Isso só pode ocorrer quando não existe um eu para começar, quando não há expectativas. Toda a prática da meditação está baseada nesse fundamento, e nesse caso, você pode ver, de forma bem clara, que a meditação não é uma tentativa de escapar da vida, não é uma tentativa de atingir um estado utópico da mente, não é uma questão de ginástica mental. A meditação é uma tentativa de ver o que é, e não há nada de misterioso a respeito dela. Consequentemente, temos de reduzir tudo à prática da presença imediata do que estivermos fazendo, sem expectativas, sem julgamentos e sem opiniões. Também não devemos ter em mente quaisquer conceitos de que estamos envolvidos numa batalha contra o demônio, ou de que estamos lutando ao lado do bem. Ao mesmo tempo, não devemos pensar em termos de limitação, no sentido de não nos ser permitido ter pensamentos ou mesmo de pensar sobre o eu, porque isso seria o mesmo que nos confinarmos num lugar tão pequeno que equivaleria a uma extrema forma de sila ou disciplina. Existem basicamente dois estágios na prática da meditação. O primeiro envolve a ideia de nos disciplinarmos para que desenvolvamos o ponto inicial da meditação, e aqui são empregadas determinadas técnicas, como a de observar a respiração. No segundo estágio, transcendemos e enxergamos a realidade que se esconde na técnica da respiração ou em outra, e através dela, nos aproximamos da verdadeira realidade, uma espécie de sentimento de nos tornarmos um com o momento presente. Isso poderá parecer um tanto vago, mas acho que é melhor deixar as coisas assim porque, em se tratando dos detalhes da meditação, não creio que seja bom generalizar. Como as técnicas dependem das necessidades da pessoa, elas só podem ser discutidas individualmente. Não podemos administrar aulas sobre a prática da meditação. Fim do áudio. Meditação na ação. De Chogyam Trungpa. Paciência, meditação e sabedoria.